Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula número 5 da disciplina de Liderança com a Gestão 5.0. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de grupo, quais as características que existem entre essas diferenças de um grupo formal e de grupo informal, qual o impacto que isso tem dentro das organizações e como gerenciar, principalmente, como gerenciar esses grupos diferentes em contextos organizacionais diferentes que eles vão surgir. Bom, então nas aulas anteriores, a gente já veio fazendo uma leitura, recapitulando um pouco, discutindo sobre essas mudanças, essa turbulência de informações, número de tarefas, responsabilidades que cada funcionário tem, que as organizações demandam, que isso impacta na necessidade de um modelo de gestão mais dinâmico, mais flexível, mais ágil, que é o que a gente denomina como gestão do modelo 3.0. E aí a gente trabalhou mais em detalhe a partir do modelo de Jules Japel, quando ele fala as 6 áreas que compõem esse modelo, né, as áreas que deveriam ser gerenciadas nessa organização ágil e dinâmica, para depois então a gente entender um pouquinho o que é então essa organização ágil, o que é esse modelo organizacional dinâmico, está inserido na verdade dentro de um sistema complexo, que proporciona e que necessita de uma organização que tenha respostas rápidas, flexíveis, conectadas. E para eu ter respostas flexíveis, conectadas com essa nova realidade, pressupõe uma mudança na estrutura organizacional e principalmente das formas de relacionamento. Então, gerenciar organizações nesse contexto mais ágil pressupõe o gerenciar não recursos financeiros, recursos materiais, uma estrutura organizacional. Pressupõe organizar pessoas. E essas pessoas, elas se organizam dentro de estruturas. E as estruturas, elas passam a ter características, sejam elas de um grupo, de uma equipe, de um time, seja lá a denominação ou as características que elas vão ter. Okay? Bom, então nessa nossa aula de hoje nós vamos discutir, dentre esses vários tipos diferentes de arranjos organizacionais, um arranjo típico de organizações menores, mais ágeis, mais flexíveis, que são os grupos. Okay? Então nós vamos entender um pouquinho os 2 tipos de grupos que existem, formais e informais, e as características da gestão desses 2 grupos diferenciados aí. Bom, primeira coisa, essa diferenciação entre um grupo formal e um grupo informal. Né? O grupo formal e informal, ele advém de uma estrutura um pouco maior, que é uma organização formal e uma organização informal. Uma organização formal são as empresas, as igrejas, as escolas, os hospitais, são as instituições que têm uma estrutura formalizada com pessoas, com cargos, com divisões de tarefas, com recursos. Então, essa organização formal, ela está dentro de o que a gente chama de um organograma. Cada um está dentro da sua caixinha, cada um tem os seus papéis, as suas responsabilidades ali. Aí a gente começa a ver uma divisão de tarefas, eu tenho separação por áreas, de acordo com o departamento, cada pessoa ela tem uma tarefa, ela tem uma responsabilidade de um cargo, e essa organização ela tem manual, ela tem funções, ela tem uma estrutura que vai impactar numa cultura organizacional em práticas que são formalizadas por meio de funções, de funcionogramas, de manuais organizacionais. Okay? Paralelamente, ou às vezes dentro mesmo de uma organização formal, existem as organizações informais. Essas organizações informais, elas podem surgir decorrente da interação entre essas pessoas, tá? Sejam elas dependentes ou derivadas de organizações formais, ou também essas organizações, esses grupos, essas organizações informais, às vezes elas surgem ainda no momento mais inicial. A organização ela ainda não se formalizou como uma instituição, como uma empresa, mas existem pessoas que estão começando a pensar em constituir uma empresa, em constituir um novo departamento. Então aí essas pessoas elas estão ali informalmente, ninguém está subordinado a ninguém tem tarefas formais, eu não tenho responsabilidade ou autoridade sobre quem quer que seja dentro dessa organização, mas é uma organização que ela existe, as pessoas às vezes dão até um nome para essa organização, mas formalmente ela não existe nada no papel, né? Muitas dessas organizações informais, elas são até mais eficientes do que certas organizações formais, tá? Então, ser formal pressupõe que essa organização exista como uma pessoa física, tá? Exista como uma pessoa jurídica, ela é
uma entidade, ela é uma instituição. E uma organização informal, ela ainda não existe legalmente reconhecida, mas as pessoas que estão ali dentro, elas fazem parte daquele grupo, daquele conjunto de interações que fazem alguma coisa acontecer. É muito comum a gente ver organizações informais em movimentos sociais, em movimentos numa revolução, na questão do meio ambiente, para cuidar de animais em situações complicadas, uma árvore que vai ser derrubada, as pessoas se organizam, constituem um movimento, uma associação, mesmo que seja informal, para lutar contra aquilo ali. Então, normalmente as organizações informais, elas surgem dessa interação e do mesmo problema entre as pessoas. E a organização formal, normalmente ela já é constituída, seja por uma ou por mais pessoas, para se alcançar um objetivo organizacional. Ok? Bom, então, decorrente das organizações formais, surgem os grupos formais. Então, uma organização é um todo. E um grupo é uma parte dessa organização. Esses grupos formais, eles são o quê? Pessoas que estão reunidas, seja elas para estudar, trabalhar, para jogar, né? Então, eu tenho um grupo do futebol que a gente vai toda sexta-feira para jogar. Tem até um nome, tem uma camisa, a gente paga para manter, paga o aluguel do campo todo final de semana, faz um churrasco mensal, enfim, às vezes ela não é um time de futebol, mas ela é um grupo que às vezes faz parte do campeonato, então ela está formalmente consolidada, é formalmente desenhada ali. Mas eu também posso ter um grupo de estudo na faculdade, um grupo de trabalho para discutir sobre algum tema, sobre algum projeto que a gente está desempenhando, ok? Essa organização, então, formal, ela forma grupos formais. Então, normalmente numa organização, você tem vários grupos, sejam eles formais ou sejam eles informais, mas estruturalmente falando, uma organização formal, ela constitui grupos formais. Os grupos informais, como a gente vai ver depois, eles não são formados pela organização formal. Eles podem até surgir dentro de organizações formais, mas eles surgem muito mais pelas pessoas do que de fato pela organização, pela instituição, ok? Então, essa organização formal, ela é criada esse grupo formal, ela é criada dentro de uma organização formal por as pessoas de um departamento, de um clube, de uma academia, de uma sala de aula, enfim, dentro de ambientes mais diversos possíveis. Já a organização informal, ela cria grupos informais. E, normalmente falando, então, uma organização formal constitui grupos formais, uma organização informal constitui grupos informais. Mas, como eu já disse, né, uma organização formal, ela também pode constituir grupos informais. Na verdade, os grupos informais podem surgir dentro de organizações formais. E uma organização informal, necessariamente, ela vai ter um grupo de pessoas que elas estão informalmente organizadas. Mas isso pode evoluir de acordo com a evolução dessa organização. Essa organização, ela pode vir a formar algo mais formalizado, ok? Então, não tem como eu posso ter numa organização formal grupos formais e informais, mas numa organização informal eu só vou ter grupos informais, porque não é formalizado aquele processo. As pessoas, elas estão ali muito mais pelo comprometimento de uma causa que elas estão defendendo naquele momento. Okay? Então, essa organização informal, primeiro, ela não aparece no organograma. Se você for desenhar a estrutura de uma organização, ela não vai estar ali desenhada, não vai estar ali representada, né? Ela depende muito mais de amizades, de simpatias entre as pessoas, de identificações, mas também de antagonismos, né? Então, eu não me dou bem com aquele grupo, eu vou formar um outro grupo, ok? Essa organização informal, ela estabelece relações pessoais fora do trabalho. Normalmente é muito comum você ter grupos de amigos do seu trabalho, mas que aqui não é empresa, aqui é um grupo que a gente formou a partir do nosso trabalho. Então, de uma organização formal, surgiram grupos informais, ok? Espero que está ficando clara essa distinção entre formal e o informal. Bom, então só para a gente colocar cada um do lado da balança. Então, a gente tem aqui os grupos informais, eles surgem em decorrência da organização social das pessoas, né? Onde prevalecem as relações, as crenças e os valores individuais. Então, as pessoas fazem parte de grupos informais pela livre e espontânea vontade. Eu quero participar desse grupo informal. Já de um grupo formal, não. Eles surgem das relações funcionais e não mais das relações sociais. Então, eu faço parte desse grupo porque eu faço parte do grupo de professores do IGTI que vai discutir um novo curso.
Por que eu fui chamada? Porque eu sou uma professora do IGTI, né? Eu não seria chamada se eu não fosse professora. Então, esse grupo ele é constituído pela minha função, pelo meu cargo, pelas minhas atribuições, né? Ele surge também em decorrência das linhas lógicas, né? Tem o grupo da diretoria, o grupo do nível operacional, tem o grupo do desenvolvimento, né? E eles independem das crenças e valores individuais. Então, eu não faço parte de um grupo porque eu acredito naquele grupo. Muitas vezes me colocaram naquele grupo para eu resolver um problema, certo? Então, o grupo, você começa a perceber aí que tem tanto vantagens de um quanto do outro. A vantagem de um grupo informal é que ele é muito mais dinâmico, muito mais ágil. As pessoas, elas têm uma autonomia, elas participam porque elas querem, a própria vontade. Já um grupo formal, ele é, de uma certa forma, ele é tutelado pela organização, mas a vantagem dele é que ele tem regras e as pessoas, elas têm prazos, metas, elas têm atribuições a cumprir ali, é mais fácil, e tem alguém que controla. O risco de um grupo informal é que não tem controle, né? Então, é voluntário. Quem é que vai cobrar alguém do voluntariado? Fica muito mais relacionado, não, mas eu tô aqui porque eu quero. Ninguém está me exigindo, eu não vou ter nenhuma punição se eu faltar daquela reunião que eu marquei ali para participar, ok? Então, os grupos informais, eles surgem quando, né? Muitas vezes, dentro dessas relações informais, você acaba, o próprio líder, também isso pode acontecer dentro de uma organização formal, o líder, ele percebe e identifica seus liderados, além dos cargos e as funções que eles exercem, né? Então, você começa, ao conhecer as pessoas que fazem parte da sua equipe, você começa a identificar pessoas que têm certas afinidades. E essas pessoas começam a ser organizadas dentro de um grupo ali, que é informalmente constituída. Esse grupo informal, ele também surge quando existe relacionamento entre as pessoas de um mesmo departamento, né? Numa organização física, é muito mais fácil você ter grupos do que numa organização virtual. Por mais que hoje, né, com a questão das redes sociais, as pessoas têm grupos de amizade, pessoas que ele nunca viu no Brasil, no mundo, ela tem uma amizade com ele, tem amizade há 10 anos com uma pessoa de um grupo que a gente discute sobre uma determinada coisa, né? Isso acontece, esse grupo ele pode vir a se constituir, mas quando eu convivo diariamente com as pessoas do meu ambiente de trabalho, é muito mais ágil, depende, né, da personalidade da pessoa, mas normalmente é muito mais ágil surgirem relacionamentos, aflorarem relacionamentos desse convívio diário entre as pessoas ali. Okay? Ou então, um grupo informal também surge quando existe um problema, um tema que essas pessoas não conseguem resolver isoladamente. Então, como eu comentei com vocês, vão derrubar uma árvore centenária na rua, lá no nosso bairro, né? Então, as pessoas, elas se organizam para poder, os vizinhos, os moradores que nunca discutiram sobre nada disso, às vezes você nunca nem viu o seu vizinho, mas como é aquela árvore que faz parte de uma praça e, sei lá, a prefeitura está querendo destruir ela por alguma coisa, todo mundo se une naquele momento para resolver aquele problema em particular. Então, eu estou ali unido não porque eu amo meu vizinho, porque eu defendo a causa dele, é porque existe um problema em que eu sozinho não consigo e cada uma das partes acaba percebendo essa necessidade de se unir e de se agrupar ali. Okay? Bom, então esses grupos informais, eles são muito mais espontâneos, né? Eles estão relacionados a valores, a estilo de vida, a crenças, a religiões ou então a causas finais, a problemas finais dessas pessoas ali. O grupo informal, uma outra característica dele é que ele, digamos assim, ele surge pelas pessoas e ele não necessariamente tem um líder, mas quando esse líder surge, ele surge muito mais, digamos assim, uma liderança carismática, ele é muito mais espontâneo esse processo de liderança do que ele foi criar, alguém definiu um líder. Normalmente você começa a participar de um grupo informal e nesse grupo informal alguém começa a tomar a frente, né, das decisões da organização e o grupo acaba que meio que acatando que aquele indivíduo vai ser o líder daquele grupo que a gente vai fazer parte ali, né? E a ideia de que num grupo informal o que conta é o ser, é a presença, é o indivíduo e não o meu cargo, a minha função. Então, quando eu faço parte de um grupo informal, eu sou a Tatiane. Quando eu faço parte de um grupo formal, por exemplo, dentro do IGTI, eu sou a professora Tatiane, né? Então, não que eu esteja despersonalizada, mas eu tenho um cargo que está por trás, ou que está na frente daquele meu pertencimento que me faz pertencer àquele grupo ali, ok? Então, características para a gente, recapitulando aí, do grupo informal, né? As relações são de coesão entre as pessoas, ou seja, é de união, o que leva a uma certa simpatia entre as pessoas.
Se essas relações forem de antagonismo, né, aí gera assim, certos conflitos. Quem nunca participou de, por exemplo, de um grupo, em alguma comunidade, na época do Orkut, Facebook, ou seja lá qual grupo, rede social que você faça parte, e você começa a discutir temas. E ao discutir aquele tema, cada um vai dando sua opinião. E tem certas pessoas que você não concorda, uma vez, outra vez você não concorda. Chega uma hora que quando a pessoa escreve alguma coisa, fala, ih, lá vem ele de novo, né? Então, você já cria uma certa antipatia, um certo distanciamento só de ver o nome daquela pessoa, ou só de participar de uma reunião com aquela. Quando ele levanta a mão para falar, ai, lá vem. Né? Então, por quê? Você não compartilha do mesmo ideal, dos mesmos valores, das mesmas práticas. Né? Mas, de maneira geral, isso facilita e possibilita a empatia. Ao pertencer a um grupo informal, né, eu acabo criando laços que podem vir a se formalizar, constituir algo mais longo. Okay? Define-se um status em posição da relação social de cada membro ali. Eu faço parte do grupo de mães, não sei o que, do bairro tal. Né? Então, eu adquiro um status por pertencer àquele grupo ali. Eu entro como Tatiane, mas a partir do momento que eu vou participando daquele grupo, eu vou adquirindo uma certa características que me caracterizam. A Tatiane é uma pessoa muito participativa. Não, a Tatiane vem na reunião só para ouvir, a Tatiane vem muito esporadicamente. Então, vai se criando certos rótulos, Quanto maior o tempo de duração de uma organização informal, maior a estruturação que aquela organização vai surgindo, mesmo ela sendo informal. Okay? E o próprio grupo gerencia essas relações. Não tem, como eu disse, não tem um líder, não tem um chefe numa estrutura formal ali. Tá? Os grupos, eles também têm, digamos, quais as causas que levam a esses grupos informais? Essas causas, normalmente, elas surgem por interesses comuns entre as partes. Né? Ninguém quer que a árvore saia daquele bairro, daquela praça. Né? Pela organização formal decorrente da interdependência de tarefas, eu acabo conhecendo alguém no café, no restaurante, alguma coisa, e a gente começa tendo certas afinidades. Pela rotatividade de pessoas, conforme as pessoas vão mudando de cargos, as pessoas vão entrando, vão saindo, eu vou conhecendo, vou me relacionando com os indivíduos. Isso favorece o surgimento de grupos informais. Né? Pela necessidade de interagir, o ser humano ele tem necessidade de conversar, de conhecer o outro, né? Então, e as pessoas elas buscam criar afinidades, proximidades com o outro. Então, suponhamos que eu vou para um bar, alguma coisa, uma festa. Quando a primeira pergunta que você faz quando você conhece uma outra pessoa, qual é o seu nome? O que você faz? Né? Então, as pessoas elas querem tentar encontrar algo que crie uma afinidade, um relacionamento entre um e outro, né? Não me interessa às vezes só saber o nome, né? Eu quero saber quem é ele, o que ele faz, onde ele frequenta, onde é que ele mora, o que você estuda, o que você trabalha. Então, as pessoas elas querem estreitar os seus laços de relacionamento a ele. E também, às vezes esses grupos eles surgem, seja lá em horário de lazer, das pessoas numa academia, não sei o quê, ou até mesmo deslocamento no transporte, né? Você pega sempre ônibus, metrô, trem, sei lá, com aquela mesma pessoa, um dia você fala bom dia, outro fala bom dia, depois de 5 bom dias você, oi, tudo bem, como é que você tá? E aí vai começando a puxar assunto, de repente você conhece aquela pessoa de um jeito que não, como é que eu posso saber tudo isso daquela pessoa ali, ok? Então, esses grupos informais parece que eles são perfeitos, que eles surgem, mas tem uma característica negativa do grupo formal. Né? Não tem ninguém para controlar. E é necessário que haja uma autorregulação, ou seja, cada um tem que se controlar. E aí pode gerar certos problemas e certos conflitos, né? Porque ninguém aqui é responsável por ninguém nesse grupo informal. Mas as pessoas, num certo momento, elas precisam... Então, como ninguém é responsável por ninguém, cada um é responsável pelas suas próprias ações. E nem todo mundo é tão responsável. Então, a autorregulação, ela pressupõe uma maturidade, um comprometimento de cada parte. E isso nem sempre acontece, pode gerar conflitos dentro desse grupo ali. Okay? As regras oferecem a dinâmica ao grupo. Então, por mais que um grupo informal ele não tenha um conjunto de manual, não tem manuais organizacionais e regulamento que regem o funcionamento desse grupo, mas esse grupo ele tem regras que compartilham, né? Então, por exemplo, quando você vai estudar uma comunidade, né, dentro vou pegar um exemplo
da minha área de estudo no doutorado que eu estou fazendo. Eu estou estudando sobre comunidades de startups, né, de empreendedores que constituem startups dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Né? Essa comunidade virtual, essa comunidade de startups aqui em Belo Horizonte, ela é constituída por empreendedores, de proprietários de startups que começaram a se encontrar porque eles tinham necessidades. É uma comunidade, é um grupo informal, mas nesse grupo informal, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que tem coisas que você consegue identificar que eles fazem parte daquela comunidade. Né? Seja pela maneira deles se vestirem, seja pela característica daquela empresa, seja pelos locais que eles frequentam, seja pelas ideias que eles defendem. Tá? Então, por menos que se tenha um conjunto de regras formalizadas, as pessoas que começam a fazer parte daquela organização, elas têm um padrão esperado de comportamento. Então, quando você vê, você já imagina que uma outra pessoa, e tem várias pessoas que fazem parte dessa comunidade, alguns são mais ativos, outros são muito pouco ativos, digamos assim, né? E por que essas pessoas, por que tem gente que está tão ali no núcleo, tão participando tanto, e tem gente que nunca participa? Porque aquele que nunca participa, normalmente, ele não se identifica com aquele conjunto de regras, daquela dinâmica que surge naquele grupo ali. Ele não concorda, então ele acaba se afastando. Okay? Então, essa dinâmica ela é suscetível de mudança. É lógico, o grupo ele evolui, podendo evoluir até uma organização, um grupo formal, que virá a constituir uma organização formal. Certo? E esse grupo depende, no final, né, do interesse das pessoas. Se ninguém quiser ir na reunião para discutir sobre o corte da árvore, a árvore vai ser cortada. Então, o que a gente vê? Num grupo informal, qual que é o papel desse líder? Porque é muito comum dentro do... Por que eu estou trabalhando muito essa ideia, desenvolvendo esse conceito de grupos informais e trabalhei pouco sobre grupos formais? Porque grupos formais, eles são mais... Quem constrói é o próprio líder. O grupo informal, não. Normalmente o grupo informal surge e aí o líder tem que gerenciar esse negócio que surgiu ali dentro da organização dele. E o que ele tem que pensar? Como é que ele vai trabalhar, então, já que aquele grupo ele não pode existir com a presença, com o controle do líder. O líder ele tem que estar ali fazendo o quê? Motivando, harmonizando, proporcionando maneira de aumentar o relacionamento entre o grupo e estar atento a esse movimento, para onde que esse grupo está indo. Isso está indo para um caminho bom ou para um caminho ruim? Até que ponto é interessante e é relevante para a nossa organização que esse grupo informal ele utilize a estrutura formal da organização para discutir um assunto? Em que ponto que isso começa a ficar ruim? Né? Isso porque ao grupo informal existir, o que isso é possível? O que é favorável? Ele desenvolve esse espírito de equipe que é necessário dentro de uma organização ágil e dinâmica. Então, organizações ágeis, organizações dinâmicas, elas precisam da existência desses grupos informais, essas equipes ágeis de funcionamento. Então, é interessante ter esse tipo de estrutura dentro da organização, principalmente por isso, né? Então, grupos informais, normalmente, eles favorecem o comprometimento das pessoas, que é uma coisa que a gente precisa ter dentro das organizações. E o comprometimento é a base do quê? A base do poder, pela autorregulação. O comprometimento, de uma certa maneira... a contrapartida disso é a responsabilidade. Se eu estou comprometido, eu sou responsável com aquilo, é quase que um sinônimo. E quando os membros de um time concentram-se apenas em suas funções, né, elas não se sentem responsáveis. Aí que é a vantagem do grupo informal. Se eu só estou aqui como professora dessa disciplina, eu não quero mais saber do curso, eu só quero saber da minha disciplina. O que acontece não me interessa, não estou nem aí. Então, já quando eu me comprometo, eu me interesso, eu sou comprometida com a qualidade do curso como um todo, eu faço tudo que eu posso para poder melhorar, para poder desenvolver esse grupo ali. Tá? Então, para a gente poder resumir e fechar essa nossa aula, a gente vê que grupos, né, na verdade, são conjunto de pessoas determinadas por um tema numa estrutura formal de uma organização. Esse grupo ele pode ser sim, formal, mas ele também pode vir a ser informal, como a gente trabalhou, né? Que são pessoas que elas surgiram de organizações informais e vieram a se constituir, a se organizar para resolver um problema. Diferente de um grupo que a gente vai ver na nossa próxima aula, é a questão de equipes, né? Então, existem grupos que essa estrutura formal ou informal dentro de uma organização, mas a equipe, ela tem um a mais, né? Uma equipe é um tipo de grupo com uma característica que é o quê? Ela tem o objetivo de aumentar a participação. Eu poderia arriscar dizer que uma equipe, ela é muito parecida com um grupo informal, né? Mas com a vantagem
dela pertencer a uma estrutura e ter alguém ali, ter um líder que gerencia essa equipe. Então é isso que a gente vai trabalhar nessa nossa próxima aula, né, com a ideia de tentar ter uma equipe que seja um verdadeiro time, que tenha um verdadeiro senso de pertencimento, ou seja, os pontos positivos de comprometimento que surge num grupo informal, né, dentro de uma estrutura formal de um grupo formal, que é o que a gente tem, que a gente constitui uma equipe. Okay? Bom, espero que vocês tenham gostado e tenha ficado bem claro para vocês essa distinção entre grupo e entre equipe. E como eu disse, nessa nossa próxima aula, nós vamos trabalhar os tipos de equipe, os vários tipos de equipe que podem constituir dentro de uma organização. Okay? Até breve!